Samuel, por favor. Muito obrigado, Rodrigo. Então, passo a palavra agora ao doutor Samuel, por favor. Excelentíssimos senhores ministros, boa tarde. Eu agradeço a palavra e agradeço a possibilidade de discorrer sobre esse caso, que é um caso de extrema importância não apenas para a Floema, um fundo que alocou grande parte das suas capacidades financeiras nesse projeto, mas também um caso que é de grande importância para o próprio mercado imobiliário, já que muito provavelmente essa vai ser a primeira vez em que a terceira turma vai poder se debruçar sobre a natureza e as características desse contrato atípico de Build to Suit. No caso, as partes firmaram em 2003 esse contrato específico que tinha por objeto a construção de um hospital e maternidade na cidade de São Paulo. Um contrato que tinha por denominação e cláusula inicial o objeto de construir um imóvel conforme instruções e características consubstanciadas no projeto arquitetônico encomendado. Foi o que a Floema fez. Captou recursos no mercado financeiro, investiu esses recursos na construção desse hospital e hoje ali funciona um hospital com 43 mil metros quadrados, são quase 300 leitos, tem UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico, salas de parto e toda a infraestrutura de um dos hospitais que vieram a se tornar o maior hospital da rede São Luís. Um hospital que foi concebido, inclusive, para atender um público de alta renda em São Paulo e que, por isso, constou no seu projeto de concepção um acabamento extremamente luxuoso e sofisticado. Tudo custeado pela Floema a pedido desse usuário que queria ali instalar esse hospital. Então, para que Vossas Excelências tenham dimensão do investimento que foi feito e dos recursos que precisaram ser captados, na fase de instrução, o perito apontou que, em valor presente, a construção de uma obra com aquelas características ultrapassaria o valor de 700 milhões de reais. Esse é o vulto do investimento feito pela Floema para atender os interesses específicos da Redditor de construção de um hospital naquela região. É evidente que um contrato com essas características não pode ser reduzido a uma alocação comercial comum. É um contrato complexo, atípico, com dois núcleos obrigacionais bastante claros e definidos. Um núcleo obrigacional inicial de uma obrigação de fazer, consistente exatamente em executar a obra tal qual encomendada por aquele que tem essa necessidade específica, e, uma vez concluída a obra, um núcleo obrigacional de ceder a posse direta da coisa tal qual encomendada. Tudo remunerado por um preço que tem que contemplar não apenas o uso da coisa, mas a remuneração do capital investido. E é fácil perceber que essas características peculiares de um contrato de Build to Suit não se adequam com facilidade à ação revisional que foi inserida na lei de locação lá no ano de 91, antes, portanto, e vale ressaltar, do próprio Plano Real, e quando a inflação ainda era um problema bastante presente, em que se tinha a preocupação de que a aplicação de sucessivos reajustes inflacionários, numa época de inflação alta, pudesse fazer com que o valor de locação atingisse cifras elevadas e tinha-se, na época, a preocupação com a deficiência de áreas locáveis. Então, existia uma preocupação muito clara do legislador com a preservação desses contratos. Então, se inseriu na lei de locação um dispositivo que previa a ação revisional desde que passados um período de 3 anos a partir da pactuação desse aluguel. É fácil ver o quão difícil é amoldar essa ação revisional a um contrato com características tão próprias como é o Build to Suit. Primeiro porque esse prazo de 3 anos é incompatível com o tipo de obra que se faz nessa modalidade. São sempre obras muito grandes, que exigem investimentos muito substanciais e que, portanto, tem também um prazo de amortização desse investimento muito longo, absolutamente incompatível com uma revisão periódica trienal para que se busque readequar esse valor ao que seria a realidade de mercado. E é esse, inclusive, o segundo ponto de difícil amoldação ou alocação dessa especificação revisional a esse tipo de contrato, porque eles fazem obras tão peculiares que, na prática, se não for impossível, é extremamente difícil definir o que é o valor de mercado de um imóvel tão singular como esses que são construídos nessa modalidade. Basta imaginar que, no caso concreto, esse é o único hospital da região de São Paulo com essas características.
Como, então, avaliar o que seria o valor de mercado de um hospital nessa região, se esse é o único hospital nessa região? Por isso, excelências, é que durante muitos anos, doutrina e jurisprudência foram, se não unânimes, muito firmes, salvo poucas vozes dissonantes, em entender que essa ação revisional não se aplicava aos contratos de build to suit. Isso só veio a ser incorporado como possibilidade em 2012, com a Lei 12.744, que inseriu esse mencionado artigo 54A na Lei de Locação, um artigo que, de fato, privilegia e muito a vontade das partes, a liberdade negocial que existe, tanto que reconhece que, primeiro, esse é um contrato de natureza paritária. O caput desse dispositivo diz que prevalecerão as condições legalmente pactuadas. E o prestígio e a liberdade negocial que se dá a esse tipo de contratação chega ao ponto de se inserir no parágrafo 1º desse dispositivo a possibilidade, inclusive, de afastar a ação revisional. Possibilidade que Vossas Excelências bem sabem é incompatível com a locação não residencial ordinária, o que se permite nessa ação específica de build to suit. Mas o fato é que a Rede D'Or ignora todas essas peculiaridades do contrato, ignora todas essas características e move essa ação revisional, que foi corretamente julgada improcedente pelo Tribunal de São Paulo. Julgada improcedente sobre 2 diferentes fundamentos. O primeiro é o de que esse contrato foi firmado em 2003, antes, portanto, dessa cláusula, da inclusão desse artigo 54A à Lei de Inquilinato, e, portanto, reconhece que esse contrato é um ato jurídico perfeito, intangível às alterações legislativas que se seguiram. Eu peço licença para fazer uma breve citação do acórdão nesse ponto, porque me parece que é muito importante. O Acórdão de São Paulo diz que a questão que se apresenta é saber que, por se tratar de uma contratação anterior à entrada em vigor da lei, existe ou não o direito de revisão do contrato antes do esgotamento do período fixado para sua vigência. Na perspectiva da atipicidade do contrato, à luz do direito anterior, há de se reconhecer que não existe possibilidade de se tratar a hipótese como locação comum. Ou seja, o primeiro grande fundamento do Tribunal de São Paulo é o de que esse ato jurídico perfeito não pode ser atingido por essa modificação legislativa que veio quase 10 anos após a celebração do contrato. E, num segundo núcleo argumentativo, o Tribunal de São Paulo reconhece também que a vontade das partes, aquela vontade que a lei especificamente diz que deve ser privilegiada, se dirigiu no sentido claro e unívoco de afastar a revisão dos aluguéis com base nessa lei, nessa possibilidade de revisional de aluguel, uma vez que isso foi erigido, nas palavras do acórdão, como cláusula pétrea, base do contrato. O recurso especial interposto pela Rede D'Or não ataca esses 2 fundamentos. O recurso especial tem como fundamento apenas a violação aos artigos 19, 68 e 54A da Lei de Inquilinato, que tratam da ação revisional de aluguel, e, em momento algum, traz a indicação de alegada violação a qualquer dispositivo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro ou a qualquer outra disposição normativa que trate de direito intertemporal e que se preste a afastar esse fundamento autônomo do Tribunal de São Paulo. O segundo fundamento que, a nosso ver, deve levar ao não conhecimento desse recurso especial que foi interposto, excelências, é que me parece absolutamente impossível conhecer dessas razões que foram suscitadas pela Rede D'Or no seu recurso, sem reinterpretar as cláusulas do contrato. E eu faço aqui uma breve comparação entre algumas premissas que foram fixadas pelo acórdão, premissas contratuais, e o que se pretende discutir nesse recurso especial, para que a incidência da súmula 5 seja bastante clara no caso concreto. Então, diz o acórdão recorrido: efetivamente, o contrato das partes é complexo. Embora se faça presente a figura da locação, a locadora, na verdade, se obrigou a construir um hospital no imóvel, atendendo exatamente aos interesses da locatária, de modo que a contraprestação contratual compreende não apenas a figura do aluguel pelo exercício da posse direta, mas a contrapartida do investimento realizado, no seu interesse. O que diz o recurso especial? Registre-se que não se trata de uma locação atípica build to suit, mas de um contrato para fins comerciais, regidos pela Lei Federal 8245/2001, Lei do Inquilinato.
Então, essa é a primeira grande tentativa de reinterpretar uma premissa contratual que foi estabelecida pelo acórdão recorrido. Mas prossegue. Ao analisar o conteúdo efetivo da vontade declarada das partes, o acórdão recorrido do Tribunal de São Paulo diz que a estabilidade da locação e, consequentemente, do valor do aluguel constitui a cláusula pétrea para viabilizar a equação financeira da oferta do negócio atípico, envolvendo construção e locação. E o que diz a recorrente no seu recurso especial? Não é razoável imaginar que, se de fato fosse interesse das partes o congelamento do aluguel ao longo de todo o extenso contrato, 222 meses, sem que fosse possível, portanto, a possibilidade de sua revisão para adequação ao mercado, que isso não tenha sido previsto contratualmente. Ou seja, diz o acórdão do Tribunal de São Paulo que houve previsão contratual a afastar a revisão do contrato, porque a manutenção dos reajustes inflacionários, sempre que devidos, era condição essencial do negócio, era cláusula pétrea do contrato, enquanto que o recurso especial diz que não há disposição contratual nesse sentido. Se a gente pudesse, de alguma forma, superar esses óbices ao cabimento, a questão, de fato, se torna simples. Se esse dispositivo 54A fosse reger, pudesse incidir e fosse reger a controvérsia, bastaria analisar se o contrato previa ou não previa a possibilidade de renúncia da lei de locação. E prevê. Só que a única coisa que não fizeram as partes foi empregar as palavras e a fórmula vernacular idêntica à que constava da lei. E não empregaram porque a lei não existia à época. Então, se as partes tivessem conhecimento desse dispositivo que viria a ser redigido apenas 10 anos depois, no artigo 54, certamente que teriam empregado as mesmas palavras. Mas o dispositivo não existia. Então, interpretando o contrato à luz desse contexto temporal que vigia a época, o que disse o acórdão recorrido? Que, cláusula 4.1 do contrato estabelece o reajustamento do aluguel, e isso eu estou transcrevendo não as cláusulas do contrato, excelências, eu estou fazendo a leitura do próprio acórdão recorrido. O reajustamento do aluguel é condição essencial do presente negócio, eis que visa o equilíbrio contratual das partes, as quais reconhecem expressamente que a não reposição do seu poder aquisitivo da moeda utilizada ao seu pagamento representará enriquecimento sem causa. Cláusula 4.2. As partes entendem que o reajuste do aluguel encerra ato jurídico perfeito, acabado e consumado, sendo sempre devido. A partir da leitura e da transcrição dessas duas cláusulas do contrato, o que conclui o acórdão recorrido? Conclui que a estabilidade da locação e, consequentemente, do valor ao aluguel constitui a cláusula pétrea para viabilizar a equação financeira da oferta do negócio atípico. Então, há, inequivocamente, manifestação de vontade explícita das partes, de modo a preservar sempre a incidência do reajuste do contrato. E o que significa, na prática, afastar os efeitos da ação revisional, cuja finalidade última é exatamente ignorar ou se sobrepor aos efeitos desses reajustes e buscar a readequação do valor de locação ao que seria a realidade do mercado. E eu faço aqui só um esclarecimento final, apenas para que vossas excelências tenham a tranquilidade de espírito, de saber qual que é o contexto completo do que se está aqui em julgamento, para dizer que essa ação ela é anterior à pandemia da Covid-19. Essa ação foi proposta em 2017, sentenciada em 2018. Então, antes, portanto, de que essa pandemia pudesse criar efeitos imprevisíveis nos índices de reajuste de aluguel. Não é isso que se está discutindo aqui. E informo a Vossa Excelência, inclusive, que há uma outra ação movida pela Redditor contra a Floema, discutindo exatamente a possibilidade de alteração desse índice em função dos efeitos da pandemia. Aí sim, uma ação de revisão contratual com base em onerosidade excessiva criada por um fato superveniente não previsto. Não é isso que essa ação discute. Essa ação tem por objeto específico apenas afastar os efeitos dos índices de reajuste inflacionário, coisa que as partes erigiram como condição essencial do negócio. Então, a nosso ver, excelências, é um recurso especial que não reúne condições de admissibilidade e, no mérito, deve ser desprovido. Muito obrigado, doutor Samuel.
Eu já recebi indicações de pelo menos 2 pedidos de vista, a ministra Nancy e o ministro Moura Ribeiro, de modo que eu vou apenas enunciar meu voto pela ementa no momento que trouxerem o voto vista, como na nossa tradição aqui da turma, eu proferirei o voto mais extensamente. A controvérsia dos autos consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se é cabível a ação revisional de que trata o artigo 19 da Lei 8245, nos contratos de locação com construção ajustada, built to suit.